Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria. Esse momento que buscamos o nosso refúgio, o nosso conforto, a nossa esperança e a nossa sustentação. E dando continuidade aos nossos momentos de reflexão, estamos hoje com o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. O texto é o dever. Muito oportuno esse texto, que nos traz assim belas reflexões. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, já no início do texto, a mensagem nos chama a atenção para a obrigação moral que nós temos conosco mesmo e com outros. Então, o dever em relação a nós mesmos é o nosso autocuidado, o nosso autorrespeito, o nosso autoamor, e expandindo isso para o outro, o próximo mais próximo. O dever, continua, é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então diz aqui o Espírito nessa mensagem: quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então ele está colocando o dever no sentido mais amplo, né? Não somente naquele dever das atribuições que temos no campo profissional, às vezes no campo filantrópico também. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Então aqui ele já coloca aquela situação que muitas vezes nós encontramos um conflito. Às vezes o nosso desejo, o nosso sentimento, as paixões nos encaminham para determinado lugar, para determinado ponto, mas o dever nos leva para outro. Então ele está chamando a atenção que esse dever faz parte da nossa moral, dos nossos valores, dos nossos princípios. E isso a gente pode usar a ilustração do homem novo e do homem velho. Nós temos o dever que o homem novo deseja cumprir. E nós temos o homem velho que ainda pulsa em nós, que nos leva muitas vezes para caminhos e situações que são contrárias ao nascimento do homem novo que busca que aconteça, que são os deveres do bem, os princípios da moralidade, do respeito, da dignidade. Continua assim o Evangelho. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Então, quando ele diz aqui do livre-arbítrio, é um dos grandes fundamentos que a doutrina espírita vem nos ensinar, que nós temos assim um livre-arbítrio do fazer ou do não fazer. Esse livre-arbítrio às vezes também se impõe numa situação relativa, que às vezes a gente quer tanto expor, fazer alguma coisa, mas a própria natureza humana, a própria sociedade, com seus valores, com seus princípios, com as suas instituições, podem ser um impedimento para o nosso próprio crescimento, muitas vezes, quando a gente quer ser levado ou nos deixamos ser levar pelos impulsos, né, das paixões, né, das filosofias equivocadas. Continua assim, então, nessa belíssima mensagem, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Então ele destaca que fielmente, se nós observamos, né, com fidelidade, realmente com observância, eleva o coração do homem, porque
nós somos curvados também a nos disciplinarmos, a nos autocontrolarmos e saber que o dever que a moral nos ensina, que a educação sadia nos ensina, vai nos mostrar para que nós possamos seguir determinado caminho e não simplesmente pelos impulsos. O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Muito importante, muito significativo esse destaque. O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, isso nos traz também um entendimento da gente se colocar assim: será que o que eu faço vai prejudicar terceiros? Será que se eu estivesse na posição contrária, em outro lugar, eu gostaria de sofrer e de ser alvo daquilo que eu estou fazendo? Então, nesse momento que o planeta, o país passa ainda por tanta turbulência de questões de pensamentos diferenciados, antagônicos, é importante que nós estejamos atentos para seguirmos de fato o dever que nos ensina o Cristo, o dever do respeito, do amor ao próximo, da dignidade também. Deus criou, continua a mensagem, todos os homens iguais para a dor. Olha que interessante esse destaque aqui. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos os homens sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. E encaminhando aqui para a nossa reflexão final, nós estamos ainda passando por esse momento de pandemia, que as mortes ainda continuam a acontecer, infelizmente, no nosso país e no mundo, mas esse exemplo da pandemia, onde milhares, milhões de pessoas desencarnaram no planeta, esse destaque aqui, quando ele diz assim, que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Então nós vemos, lógico, situações diferentes, mas aquele momento em que mesmo tendo atendimentos diferenciados, recursos outros, chega naquele instante onde a medicina e todo cuidado às vezes não consegue dar conta do inevitável, do que aconteceu. Então pessoas saudáveis, fortes, outras doentes, fracas, mas acontecendo naquele mesmo momento aquela situação inevitável onde a morte não teve como ser contornada, apesar de todo o recurso, de tudo que podia se ter naquele momento. Então, essa passagem aqui faz lembrar esse momento, que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Então as dores são iguais, semelhantes, no sentido moral, quando nós perdemos um ente querido, quando nós somos desrespeitados, violentados, tudo isso, todos nós sofremos. E aí, aqui não tem a separação de pobres e ricos. Todos nós, diante da dor, do sofrimento, seja moral, seja físico, alcança todos nós. Então, isso aqui foi um pouquinho que nós podemos alcançar desse trecho do Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, o dever. Vale a pena a gente continuar a leitura, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua condição. E assim agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Muita paz, muita luz, paz e bem. E sigamos agora com o comentário da nossa irmã Janete Serra. Olá, queridos irmãos, paz e bem, luz a todos os corações. Sejamos envolvidos pelas vibrações amorosas da espiritualidade maior neste momento. Hoje a leitura de destaque tem por título Poder. E as reflexões vão ser extraídas do livro, então, Tempo para o Entendimento, as mensagens são dos Espíritos, Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografia por Celi Durão.
editado pelo MAP Editora. E inicia-se assim: hoje quero lhes falar sobre poder. Pensem nessa palavra, poder. O que vem primeiro às suas mentes? Poder significa força? Poder significa destruir? O poder está dentro de cada um. A decisão interior de somar, diminuir, multiplicar, dividir. Suas decisões são frutos do poder querer. Querer ser bom. Querer ser capaz de tomar a decisão do querer ser superior. Superior significando superar os impulsos menos nobres que nos passam pela cabeça. Superior tentando, mesmo com dificuldade, elevarem-se como seres humanos na tarefa de ajudar ao próximo, de levar o amor àqueles que os cercam. O poder leva à cura. O poder da fé leva seus espíritos a outros planos, entrando em sintonia com as forças da natureza, do eterno. Todas essas forças estão concentradas dentro de si. Acreditem em si. Acreditem no que podem fazer por vocês e pelos outros. O poder de se despojarem de tudo o que lhes foi prejudicial. Francisco de Assis renunciou a uma vida de conforto e segurança e seguiu sua missão, a de espalhar bondade. Repetir os atos e as palavras de Cristo para que os incautos fossem alertados para o sentido da vida. Quanto poder há em suas próprias decisões? É fácil? Muito pelo contrário. Como é difícil modificar comportamento, vícios, alienação. Como é difícil perdoar quando temos a certeza que estamos certos de que sofremos injúria, injustiça, desconsideração e quando alguém é mal agradecido. E aí vamos destacar mais um parágrafo que diz assim: perdoar é preciso, pois a mágoa que reside dentro de cada um impede que os outros sentimentos mais elevados tomem conta de seus pensamentos. O poder de realizar tarefas. Como é difícil construir, ter uma meta e seguir o caminho para conseguir seus objetivos. Quantos anos de pesquisa para encontrar remédios que curem doenças raras desconhecidas. Quantos experimentos para que fossem conseguidos mecanismos para o progresso. E a mensagem continua, no entanto, é uma mensagem um pouco mais longa e nos deteremos por hora por aqui para extrair, algumas considerações em torno do tema da mensagem, que é extremamente rico e nos trazem reflexões importantes, principalmente no contexto atual em que vivemos, onde a humanidade, não de forma generalista, mas nós sabemos pela nossa própria condição ainda de espíritos em processos de evolução, onde muitas vezes mais erramos do que acertamos, naturalmente nos vinculamos a posicionamentos muito arraigados na própria ideia do materialismo, na própria ideia das sensações, na própria ideia do poder desmedido, na própria ideia dos valores simplesmente materiais, de tudo aquilo que a vida no planeta Terra nos oferta. E o poder faz parte de todo esse processo, onde muitas vezes, dentro das possibilidades de cada um, porque quando a gente fala de poder, existem diversos tipos de poder, que a gente pode considerar: poder econômico, poder político, poder financeiro, poder da beleza, poder do conhecimento. Então, assim, são esferas muito grandes que a gente pode considerar das dimensões do poder. E muitas vezes nós utilizamos os nossos recursos, ou
canalizamos os nossos recursos para, né, termos a sensação de poder. Então a gente vive ainda numa sociedade muito imersa, né, em busca desse poder, seja em qualquer instância. Muitas vezes a gente acha que a gente está falando só, né, de um poder econômico. Não, né? Nós, dentro da nossa ali, particularidade de cada ser, né, nós executamos de certa forma, ou nós estamos vinculados a um determinado tipo de poder também, né? Muitas vezes é um poder menor comparado a outros poderes, vamos dizer assim, porque muitas vezes não temos tanta liberdade como outros que têm poder político na mão, que têm um poder econômico. Mas dentro das nossas limitações, nós também exercemos algum tipo de poder, né? E quantas vezes utilizamos as energias equivocadamente, achando então que temos esse poder, e que esse poder muitas vezes, né, vai ser o nosso caminho, né? E aí nós depositamos as nossas energias em favor, né? Seja para nos sentirmos superiores aos outros, seja para alienar, seja para oprimir, né? Seja dentro dos nossos lares, dentro das relações que vivenciamos, seja dentro, né, de um espaço, de uma instituição, seja qual for, né, os mecanismos que a gente tem, ainda que sejam pequenos, a gente precisa estar atento. Então essas considerações assim que eu achei muito importante nesse capítulo, né, que a gente possa estar atento a que tipo de poder, né, a gente está buscando, se vinculando, né? Ou a gente, como o Espírito nos traz como mensagem, a gente pode se vincular, né, ao poder do amor, né, ao poder de fazer o bem, né, ao poder de buscarmos, né, nos empoderar no sentido de buscar, vamos dizer assim, superar as nossas limitações dentro das nossas possibilidades, né? Superar as nossas limitações do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de tantas mazelas ainda morais que nos assolam os espíritos. Então, que fique, né, essa reflexão para nós desses espíritos, né, como um alerta, né, para que a gente possa pensar nesse momento e fazer disso também, né, nas nossas reflexões diárias, quando a gente estiver exercendo alguma atividade que nos coloque, de certa forma, em evidência por alguma questão, né, de que a gente tenha um entendimento que o poder real, né, é o poder do Espírito, é o poder do amor, da fraternidade. Como o Espírito falou, é direcionar toda essa energia, como fez Francisco de Assis e como fez tantos espíritos abnegados, né, e ao máximo, né, o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe todo o seu evangelho a partir de uma atitude, né, a partir dessas potências, né, da sua alma conquistadas por ele e através desse caminho que ele trilhou, nos colocando aí o seu exemplo a ser, né, para a humanidade, para também nos fazermos libertar. Então, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, paz e luz, paz e bem a cada um de nós. Sejam bem-vindos, meus irmãos, na hora de Maria. Sejam todos bem-vindos nos dois planos da vida, aonde juntos vamos pedir à nossa Mãe Santíssima o amparo que necessitamos nesse momento. Senhora, Mãe Santíssima,
envolve-nos com o teu olhar de amor e misericórdia. Nos cubra com o teu manto de luz, de paz. A nós, como aos nossos irmãos que estamos mentalizando nesse momento. Os nossos irmãos que nos dois planos da vida pedem a Ti a paz e o equilíbrio para dar continuidade às suas vidas. Nós escrevemos os nomes aqui nos comentários. Enquanto ouvimos esta prece, Senhora, confiemos em Ti, na Tua providência, que todos esses nomes depois serão encaminhados às casas que compõem o polo do MAP, e as preces, as orações darão continuidade a esse momento de vibração. Obrigada por tudo, Senhora. Confiemos nesses pedidos de oração para todos nós, irmãos, nos dois planos da vida. Que assim seja, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Não há como negar as evidências dessas palavras de admiração, vindas diretamente do céu, trazida pelo anjo Gabriel e anunciada à nossa Mãe Maria, a nossa Mãe Santíssima. Aquela mãe de angelitude, que a partir daquele momento abrigava em seu ventre o nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo para toda a eternidade, que assim seria, Senhora. E nós te rendemos graças por termos como a nossa Mãe Santíssima a nos socorrer, principalmente nesse momento em todos os dias, em que todos os dias estamos ligados pelo pensamento, pelo coração, ouvindo a hora de Maria e agradecendo por tantas bênçãos que temos e encaminhando através dessas preces, desses pedidos de oração, encaminhando para os corações que também junto conosco pedem pelos irmãos que nos dois planos da vida estamos a caminho da evolução. Obrigada, Senhora. Obrigada por tantas bênçãos que nós temos recebido de Ti e do nosso Mestre Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações. A caminhada da vida. Na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.